E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com um dos grandes acionistas da Petrobras, dono de plataformas de refino, usinas de refino, de combustível. Sidney, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Liberdade. Embora não esteja na nossa pauta de assuntos, eu queria que você falasse um pouquinho do dia de ontem, mercado financeiro, 20% de derretimento das ações da Petrobras. Está acontecendo agora no Rio a reunião do Conselho de Administração para avaliar a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro para a troca do presidente da Petrobras. Que dia ontem, hein, Sidney? Que dia. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também. Eu, infelizmente, não tenho ações da Petrobras. Continuo achando que é uma boa ter ações da Petrobras. Claro, quando o preço cair e como caiu ontem, você fica ligado, né? Mesmo que seja um pouquinho de dinheiro, porque é uma empresa petrolífera e ela acaba sendo sempre uma boa opção. Então, de fato, ontem nós antecipamos aqui. Queria cair, né? Alertamos sobre isso. A Bolsa nos Estados Unidos, antes mesmo de começar, já estava 14% já sinalizando queda da Petrobras. Logo que abriu foi para 17%. Em média, aí tivemos 20% de queda, mas só uma observação. No dia de hoje do Conselho, a minha colega Thaís Herédia e eu estávamos conversando, ela me alertou sobre isso. Não é hoje para decidir a saída do presidente da Petrobras, que ficará até março, não. Hoje é apenas é mais um passo para a convocação da Assembleia da Petrobras, aí sim que se ratificaria ou não a saída do seu presidente. O prazo de 2 anos encerra e aí a Assembleia terá que tomar essa decisão. Então não é definitivamente hoje. O próprio presidente falou, né, Castelo Branco, não vou pedir demissão e tal, mas de fato o impacto foi terrível, foi muito ruim, mas não vamos esquecer, viu, senhor e a senhora que não acompanha todos os dias o mercado de capitais, ganha-se dinheiro nessa alta e nessa baixa. Quem trabalha nisso, a especulação faz parte do jogo também, então calma, sem pânico. Eu tô comprado, espera um pouco. Né? Vende, calma, espera um pouquinho. E se você quer entrar, também espera um pouquinho para saber a melhor hora, mas é óbvio, quem comprar hoje está melhor do que ontem, mas é preciso saber se o presidente vai interferir ou não na composição de preços. Diz ele que não, né? Diz o novo presidente também que não, mas essa tomada de decisão dele, assim, já dizendo, e vou na área energética também, deixou o mercado bem assustado, bem decepcionado. Sidney, queria falar um pouquinho com você agora sobre auxílio emergencial, aquela PEC que viabiliza o pagamento. Deve ser discutida agora na quinta-feira. O pagamento de uma nova rodada vai ficar fora do limite do teto de gasto, será aberto um crédito extraordinário. O autor do relatório, que é o senador Márcio Bittar, não indica o custo do programa. O governo trabalha com aquela ideia, R$ 250 pagos durante 4 meses, entre março e junho. É claro que a oposição vai tentar estender o prazo e estender o valor também. Aí é uma luta que vai ser travada no plenário, não é? O aumento das despesas por causa do auxílio deve indicar algumas contrapartidas, entre elas a proibição de reajuste de salários e promoções de servidores públicos, criação de cargo ou função que implique em aumento de despesa e ainda a suspensão da abertura de concursos públicos. Como é que você avalia, Sidney, essa retribuição, digamos assim, que será dada ao governo para que o governo consiga pagar, num momento em que as contas públicas estão em frangalhos, o necessário auxílio emergencial para muita gente? Colombo, você é muito isento na conversa que você tem comigo, né? Quando você conversa com o Alexandre Garcia também, qualquer um que tenha a oportunidade de participar aqui do seu quadro. E eu peço, às vezes, uma moral sua, você não mandar. Mas quem já assistia a gente aqui, em outros comentários que você colocou perguntas similares em relação a esse auxílio emergencial, não vai se surpreender. O que eu já disse aqui textualmente, espero que você, mesmo a sua isenção, me dê uma moral. De que sim, eu dizia, olha, nasce lá no Ministério da Economia com R$200, fala assim 250 e depois chega-se a 300. E agora já está o senador Márcio Bittar, que tem essa responsabilidade do MDB do Acre, dizendo entre 250 e 300 é o valor que ele estima para esse auxílio emergencial. Na verdade, meus amigos, eu até cheguei a dizer que uma das possibilidades seria ter o que eu chamei na época de crédito extraordinário. Aí precisaria consultar o Tribunal de Contas, né? Falei isso aqui. A segunda foi pelo Bolsa Família. Diz, olha, vai ser um auxílio de valor menor para um grupo de milhões mais reduzido em comparação anteriormente. E não está dando outra. Vai passar sim essa cláusula que eles estão chamando aí de cláusula de calamidade, e eu vou dizer que isso é uma abertura de crédito extraordinário. Na verdade, eu acho que é um nome técnico melhor para isso. E vai passar por uma razão objetiva, a premência, a necessidade. Ao lado da vacinação, hoje o auxílio emergencial é o mínimo que se pode dar de
estender a mão para os brasileiros, que você e eu já falamos várias vezes aqui, que não pode esperar a próxima refeição. O café da manhã é agora. Não dá nem às vezes para aguentar o almoço mais tarde. A situação está muito difícil. Agora, uma segunda observação. Muita gente fala assim, mas e o teto, né? Normalmente quem tem as 3 refeições, não pode furar o teto, aquela coisa toda. O que eu chamo a atenção aqui, e isso é muito interessante, é a regra de ouro, que é mais grave do que o teto, não é? Não é só porque está furando o teto, prejudicando o controle de contas, que eles estão preocupados, não. É porque se você quebrar a regra de ouro e você não fizer o cumprimento que ela determina, você passa a ter a responsabilidade de assumir para si um crime. Então é o crime de responsabilidade. Quem é que quer assinar, não é? Quebrar a regra de ouro para depois ter que responder na justiça. Por isso que está se criando essa alternativa. Eu tenho observado que o Senado, principalmente o Rodrigo Pacheco, o presidente, tem tentado muito, de alguma maneira, ajudar o Executivo a achar caminhos, seja na vacina Pfizer, no caso da vacinação, o que a gente pode fazer para criar uma legislação aqui que facilite o Executivo para poder tocar para frente e comprar essa vacina. Neste caso específico do auxílio emergencial, da mesma forma, é ser um braço auxiliar com legislações novas, com novas ideias legais, implantadas, votadas, para facilitar o Poder Executivo. Isso que está em jogo. Mas se quer resolver o problema mesmo, é outra história, mas aí o pessoal ficar com raiva de mim, a gente pode falar isso numa outra ocasião, ou se você me perguntar, né? Agora, Sidney, nesse mesmo texto, na mesma PEC do senador Márcio Bittar, está embutido algo que desperta absoluta polêmica, que é uma tese defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, desde antes da eleição, desde antes de ele tomar posse. Há uma reclamação quase que generalizada por parte dos políticos, em todos os níveis, municipal, estadual, mas no federal principalmente, sobre o engessamento do orçamento. O nosso orçamento da União tem praticamente 95% de engessamento. Sobra 5% para o presidente de ocasião decidir o que vai fazer, como vai investir, o que é absolutamente nada diante das necessidades do Brasil. E o ministro Paulo Guedes sempre disse, precisamos devolver o orçamento para os políticos. O Congresso Nacional tem de decidir onde vai pôr mais dinheiro, onde vai pôr menos dinheiro. Hoje, há obrigação para todos os níveis de poder, município, estado e União, de aplicar, por exemplo, uma quantidade mínima do orçamento em educação, outra em saúde, tem o funcionalismo público, tem aposentadorias e agora estão avaliando aprovar a desindexação do orçamento, ou seja, acabar com um percentual mínimo, com piso de investimento, por exemplo, em saúde ou em educação, apostando na sensibilidade dos políticos para continuar investindo nessas e em outras áreas importantes. Como é que você avalia essa tese do ministro Paulo Guedes, que parece vai adiante agora, vai ao plenário para desvincular, tirar o gesso do orçamento da União? Colombo, o ministro Paulo Guedes não bate no peito e diz que defende uma agenda liberal, certo ou errado? Ele não faz isso? Faz isso. Não é agenda liberal desde o início? Tem que ser o mercado, tem que ditar, menos Estado, tirar o Estado e o governo do cangote da população, não ser tão penalizador, né, na hora da tomar decisão de impostos. Aí você vai ver na prática. Você falou agora, ora, é só cortar, não você, né? Quer dizer, quem defende a ideia, cortar saúde, educação, aí rearruma um pouquinho, diminui o percentual e tal. Na verdade, eles estão doidos para desengessar saúde e educação, porque é aquela obrigatoriedade percentual iria para o espaço. Aí, meu amigo, aí é que professores e profissionais desta área e da saúde, exatamente, não vão ter nunca mais um mínimo de garantia constitucional e legal para receber recursos para fazer funcionar dois setores vitais de qualquer país, saúde e educação. São os dois pilares mais importantes, dentre outros tantos, mas esses são os dois mais importantes. Por que tirar da saúde e educação e quando se tem outras formas de você fazer os cortes? Logo vai se dizer o seguinte, diminui o Estado, né? Quer dizer, penalizar o servidor público. Vamos colocar alguns outros assuntos. Quando se disse e essa discussão passou no Congresso, está com voto da esquerda também, que as entidades filantrópicas precisavam ter uma contrapartida também de pagamento de impostos, se foi contra.
Se foi contra isso. Quando se disse, vamos estudar também a realidade dos militares, qual foi a tomada de decisão? Vamos deixar os militares fora disso. Eu entendo várias das razões, né, objetivas, que se nós tivéssemos aqui um debate e tivéssemos do outro lado militares, eles iriam argumentar a peculiaridade do ofício deles. Não estou nem falando do destino, que é defender a soberania. Falo de questão objetiva do seu dia a dia mesmo, que é uma outra realidade. Ela cumpre outros parâmetros. Perfeitamente. Mas se a agenda é liberal, ela tem que valer para todo mundo, né? Então, nessa hora, que se chama de caráter horizontal, deveria ser permanente. Então, você, na verdade, no Brasil, esconde certos assuntos que deveriam estar na mesa, espinhosos, difíceis, tensos, mas importantes para o país e, de certa forma, joga a luz no que seria, entre aspas, mais fácil, que é dar uma tungada na saúde e educação. Sou contra. Em uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, falou sobre as medidas de restrição, distanciamento social contra a Covid-19, que ele chamou de sacrifício da liberdade. Araújo disse também que há um crescimento do controle na internet movido por objetivos econômicos e ideológicos. Vamos acompanhar. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não critico as medidas de lockdown ou semelhantes que tantos países aplicam, mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende fundamentalmente da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude. E o grande desafio de hoje é aquilo que chamo de tecnototalitarismo, do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações, das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online, até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos, a maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos. Traduza o ministro, por favor, Sidney. Bom, o que está dizendo o ministro, na verdade? Ele diz, mesmo nessa fala, que ele em algum momento diz que não ser contra tomar a decisão de alguns países com relação ao lockdown, mas lockdown, por exemplo, na opinião dele, seria um atentado à liberdade de ir e vir, e isso é algo que ele é contra. Ou a liberdade individual de expressão, de opinião, ou de você ter livre circulação de ideias, e acha ele, misturando uma coisa com a outra, além da saúde, que estamos falando aqui agora, por conta da vacinação, por causa da Covid, ele coloca essa questão que ele está colocando como tecnototalitarismo. Isso, na verdade, é para cutucar a China, né? Porque a China tem desenvolvido a inteligência artificial com identificação facial, por exemplo, com até a forma de andar da pessoa, ela acaba registrando para ter isso num banco de dados. Ela também tem, de alguma maneira, controles sobre conteúdo, ela administra o tempo de veiculação de alguma coisa para também o seu sistema artificial de inteligência poder saber o movimento de pessoas, de grupos ou eventualmente ideias e ações que possam ferir a liberdade ou que estejam em contraponto com o poder estatal. Ele, na verdade, quis atingir esse tipo de atitude que eu também acho que é merecedora de crítica, evidentemente, que é a força do Estado sobre o indivíduo, sobre o cidadão. Mas ele misturou tudo aí, que é um pouco a ideia do ministro e de um grupo, né, que defendem ideias totalmente não unânimes, né? E eles vivem um pouco esse mundo da liberdade de expressão, de opinião, de ir e vir. Estamos de acordo, mas vamos dividir e fatiar um pouco isso aí em relação ao que o ministro está dizendo. Parte de saúde é um momento de exceção. Alguns lugares tomaram essa decisão, pegar o caso de Araraquara, porque ali se verificou que o vírus estava se multiplicando muito rapidamente, num colapso na área de saúde e com cepas que poderiam trazer agravamentos incontroláveis da doença e, consequentemente, acometer muitos dos moradores dessa cidade. E se você nada fizesse, poderia se aumentar tanto ali como em cidades próximas na região e, quem sabe, até no estado de São Paulo. Então, é uma atitude meramente excepcional. Não é para controlar as pessoas que, para todo e sempre, não poder saírem de casa. São coisas completamente diferentes. Então, o ministro confundiu ali um monte de coisas, né? Falou em teoria de ordem geral, especificamente, nesse caso da China, sem citar a China, e em relação à saúde, mostrando o seu incômodo. Embora, ao mesmo tempo, ele disse que não é contra que países
países possam tomar medidas como lockdown. Então não deu para entender muito onde pode, onde não pode, mas ele levantou essa questão. Logicamente, na parte de saúde, ele foi contestado por todos os outros seus pares, né? E eu penso que é um momento muito diferente, o planeta está de joelhos, o Brasil, que já é o segundo país com alto número de pessoas infectadas e mortas, nós temos que ter uma atitude realmente mais radical, mais forte, de maneira localizada, não nacionalmente tomada nenhuma medida desta forma, radical, mas em alguns lugares sim. Por isso eu entendo que a Prefeitura de Araraquara tem entendido nesse momento que a posição lá deva ser mais forte do que em outras cidades brasileiras. O Senado vai apresentar um projeto de lei que permite que os estados e os municípios, e além da iniciativa privada, adquiram vacinas contra a Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião virtual com o pessoal da Pfizer, da Johnson & Johnson, para tentar aproximar essas duas farmacêuticas do governo federal, tentar, quem sabe, desatar alguns nós que estão impedindo que o Brasil compre as vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente do Senado. É óbvio que nós vamos construir uma forma que seja uma forma que preserve o Programa Nacional de Imunização, que preserve o Sistema Único de Saúde em razão da sua universalidade, que obedeça às prioridades do Brasil para que não haja sacrifício a essas prioridades. Sidney, é uma boa para o Plano Nacional de Imunização permitir que estados, municípios e que a iniciativa privada comprem vacina também, ao mesmo tempo em que serão mais vacinas à disposição dos brasileiros, porque é mais gente comprando, ao mesmo tempo estados e municípios poderão competir entre eles também, né? E um estado que tem uma vantagem financeira maior em detrimento de outro, pode obter vantagem. Como é que você avalia essa possibilidade, Sidney? Colombo, você é um menino, né? Mas eu sou mais velho que você, eu brincava, tinha, tá rindo, né? Mas é isso, né? Tinha mangueiras, eu pegava fruta no pé, taturana, você já brincou assim, botava assim uma espécie de tocava, não, com uma varetinha, um palito, e a taturana, ela se fechava, ficava toda em caracol. Você já teve a oportunidade de ver alguma quando era criança? Mas é claro, embora eu possa parecer, eu não sou um garoto de apartamento apenas, né, Sidney? Então você conheceu? Vivi muito aí pelas fazendas do Brasil, pelo interior do país. A nova geração não sabe. É um bichinho que você, né, tem um monte de pezinhos, você tocava, você ficava olhando ali, ficava a manhã toda ali acompanhando. E não podia encostar porque queima, né? Queima, pois é, exatamente. Eu aprendi isso logo, né, via as formigas, ficava ali brincando, não tinha brinquedo, né, ficava ali a manhã inteira fazendo isso. Não está parecendo que o debate da vida brasileira é isso? Esse assunto você já trouxe para mim, Colombo, umas 2, 3 vezes. De novo você está trazendo. Não é por culpa sua, não, porque voltou esse tema. Sabe o que eu acho que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, devia fazer? Toda segunda-feira, bem cedinho, bota 7 da manhã logo. Faz uma reunião virtual com todos os parlamentares, né? E discute uma agenda daquela semana com os temas que deveriam ser tratados. E eles podem mediar isso de maneira muito rápida e objetiva. Olha, temos 10 minutos para cada assunto. Colocar assim, empresa privada tem que ter permissão ou não tem que ter permissão para comprar vacina? O que vocês acham? Ele ali afere, ouve as ideias, anota, se esse tema merecer mais 10 minutos, ele bota para 20, não bota para 10. Trata dessa agenda, depois ao final o presidente fala, olha, pelo que eu estou vendo aqui, os assuntos mais votados aqui, assunto 1, 2, 3, vamos trabalhar esses assuntos essa semana, porque vai voltar de novo esse assunto. Novamente essa discussão, se deve ou não deve permitir, já não se discutiu isso anteriormente. Então é o que eu chamo, do caso do executivo, de um governo desfuncional, e é o que eu chamo da agenda brasileira mais disfuncional ainda. Não funciona. Gente, vamos quebrar essa desfuncionalidade, fazer funcionar com praticidade, com ordem. E como é que se faz isso? Escrevi até um livro sobre isso, hein, Colombo? Como é que se obtém um sucesso? Por etapas, por metas curtas primeiro. Atinge as primeiras metas possíveis, define as médias, depois as metas de longo prazo, que são mais difíceis de serem tomadas. Então, esse assunto, eu prefiro me ater a esse aspecto de redundância, que nem taturana, temas que já voltaram, né? Que foram discutidos lá atrás, foram ultrapassados e agora estão voltando essa agenda novamente. Essa agenda não é a que mais funciona agora. O que mais funciona agora é fazer com que o Ministério da Saúde retome essa liderança que não tem, retorne a um estado mínimo de credibilidade, que o ministro Pazuello
Pazuello se relacione com os governadores, com os prefeitos. Há uma desfunção, uma desconexão entre eles e faz com que agora voltemos de novo a discutir esse assunto, se a empresa privada deve ou não ter liberdade para comprar as vacinas. Ora, quando você tem gente de fora do Poder Executivo negociando com terceiros, você tem governador de estado, cadê o governo federal? Cadê o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde não está pedindo dinheiro agora, porque está também despreparado para isso. Por que não agendou esse tema no ano passado? Então, nós estamos realmente num momento que eu fico triste, né, do ponto de vista administrativo e de gestão. Voltarmos a um assunto já deveria estar superado e resolvido. Sidney, é isso então, hein? Foi muito bom mais uma vez. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, combinado? Fico feliz da vida que você não tocou, não soltou pipa, né? Pandorga, como dizia na minha terra, no ventilador, não foi criado só com a avó. Você é um homem também que viveu um pouquinho a rua quando podia ir, né? Não joguei bolinha de gude no carpete. Não? Não. Ah, então você é um homem vivido assim como eu. Um abraço, Colombo. Valeu, Sidney, um abração. Tchau.